boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo, fui convidado pela Manoli para falar um pouco sobre o diagnóstico diferencial das taquicardias de QRS largo no eletrocardiograma. A proposta inicial era, fale sobre um tema de eletrocardiograma difícil, polêmico. Aí eu fiz a autorreflexão e eu gostaria que vocês parassem para pensar. Qual tema do eletro me deixa inseguro, me desperta insegurança, né? Me tira da zona de conforto? Para mim sempre foi esse, vai continuar sendo, por mais que a gente se aprofunde, aprimore, para mim vai ser sempre o tema mais difícil do eletro. Vocês façam a reflexão e pensem para vocês como que é, né? Por isso eu escolhi esse. O Dr. William faria a apresentação comigo, a gente faria um debate. Ele não pôde estar presente, então eu vou fazer algumas perguntas que os colegas elaboraram. São perguntas do dia a dia e eu vou tentar responder e ampliar a forma de pensar do médico a respeito de uma taquicardia de QRS largo. Essa é a ideia. Então, começando aqui. Primeira pergunta. O eletrocardiograma, por mais simples que pareça, impõe uma série de desafios no dia a dia da prática clínica. O diagnóstico diferencial das taquicardias de QRS largo, sem dúvida, é um dos mais complexos. Que fatores estão relacionados a essa dificuldade em particular? Então, vou aproveitar aqui os slides para falar um pouco sobre esse tema. Eu elenquei 2 motivos principais para a gente sentir essa sensação de impotência diante de uma taquicardia de QRS largo. Basicamente, as limitações relacionadas ao método, ao próprio eletrocardiograma, que não tem como a gente fugir, e as limitações do próprio observador, então onde a gente pode trabalhar para melhorar. Então, o eletrocardiograma, por si só, ele não é capaz de definir o diagnóstico com precisão em 100% das vezes. Tem uma frase do Braud, que é famosa, que ele diz que o eletrocardiograma não possibilita você identificar o sítio de origem de um batimento com precisão nunca, em 100% dos casos. Então existe uma limitação do eletro em definir essa origem. É o que tem para hoje, não tem como mudar isso. A questão é onde eu posso trabalhar para melhorar. É nas limitações do observador, então é onde a gente falha. Esquecer algum critério, esquecer parte do algoritmo, é onde a gente acaba falhando e é onde dá para melhorar. Eu trago sempre esse estudo aqui que é interessante, onde um grupo de pesquisadores mostrou esse traçado aqui especificamente, um traçado de 2 derivações com uma salva de batimentos de QRS largo, interrompendo uma salva de batimentos normais. Então a dificuldade é, trata-se ou não de uma taquicardia ventricular? Na verdade, isso aqui foi uma alteração artefatual. Isso aqui é interferência do eletrocardiograma, mas simula com muita propriedade uma taquicardia ventricular. E aí foi mostrado para grupos de médicos de diferentes níveis de formação, perguntando, é ou não TV? E olha que interessante o resultado. Qual o percentual de cada grupo não reconheceu esse traçado como um artefato? Falou que era uma taquicardia ventricular. 95% praticamente dos clínicos, 58% dos cardiologistas e 38% dos eletrofisiologistas não reconheceram isso como artefato. Acharam que era uma TV e indicaram procedimentos invasivos, inclusive, estudo eletrofisiológico. Então, você vê que o dano se perpetua. Quando você não faz o diagnóstico, a sua conduta é enviesada. O que isso nos mostra? Primeiro, que a capacitação, a especialização agrega valor ao seu trabalho. Quanto mais você se aprimora, mais estuda, mais capacitado para reconhecer você está. Então, você evoluir, você se aprimorar, tem resultado. Só que olha isso, 38% dos eletrofisiologistas erraram. Ou seja, melhor do que isso não dá para ficar. Ou seja, o método em si tem sua limitação. Então a gente tem que lidar com isso, mas você se aprimorar, sem dúvida, vai melhorar a sua acurácia no diagnóstico. Outra pergunta. Antes de estabelecermos um diagnóstico definitivo diante de uma alteração no ECG, é importante reconhecermos as possibilidades que ela abrange. Então, no caso das taquicardias de QRS largo, quais as principais etiologias que devemos lembrar e qual a prevalência de cada uma diante de um achado como esse? Então, eu pulei o slide, mas basicamente assim, se você conhecer as possibilidades de diagnóstico, seu nível de segurança aumenta. Se você vê um eletro com a taquicardia de QRS largo, não sabe o que pode causar, você se perde. Sua insegurança aumenta. Então, basicamente, eu estruturo o raciocínio em 3 causas possíveis. A taquicardia ventricular, a taquicardia supraventricular com aberrância de condução
e a taquicardia atrioventricular, por reentrada atrioventricular, o Wolff-Parkinson-White, na sua forma antidrômica, ou seja, que desce pela via acessória e sobe pelo sistema de condução. Essas são as 3 possibilidades que a gente tem que ter em mente diante de um eletro como esse. E qual a prevalência de cada uma? A gente tem que saber que 80% das taquicardias de QRS largo são taquicardias ventriculares. 15% são taquicardias supraventriculares com aberrância e 5% são Wolff-Parkinson-White na forma antidrômica. Ou seja, diante de uma taquicardia de QRS largo, a chance de você estar diante de uma TV é de 80%. Logo, no momento de insegurança, de dúvida, você ter conhecimento dessa prevalência pode te direcionar a conduta. O menor percentual, então, seria a taquicardia atrioventricular. E se a gente vê que diante de um paciente com doença cardíaca estrutural, ou seja, infarto agudo do miocárdio prévio ou insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, o valor preditivo positivo para taquicardia ventricular diante de uma taquicardia de QRS largo sobe para quase 100%. Ou seja, antes de começar a olhar o eletro, analisar a morfologia, você olhar para essas prevalências e olhar para o perfil do seu paciente já te direciona muito o diagnóstico. Então, seu nível de insegurança já vai diminuir, certo? E de que maneira podemos, então, estruturar o nosso raciocínio para aumentar a acurácia no diagnóstico dessa condição? E quais são os erros que nós cometemos que limitam muito nossa taxa de acerto? Então, aqui entra a proposta do nosso livro. Então, você decorar versus entender o eletro é o caminho para você solucionar os seus problemas do dia a dia. Quando você decora os padrões do eletro, numa situação atípica, uma apresentação atípica, no momento de pressão, de emergência, você pode dar branco, porque você simplesmente memorizou um padrão. Se aquele padrão não for certinho, exatamente como você decorou, você não vai reconhecer. Então, mais do que decorar, você tem que entender. Então, entender o mecanismo eletrofisiológico da ativação ventricular para deduzir se o estímulo vem de cima ou de baixo. E quais estratégias a gente usa normalmente para isso? Basicamente, 2 formas. Primeiro, você vai analisar se existe sincronismo atrioventricular, por meio da análise da relação de condução AV. Ou seja, existe sincronia entre átrio e ventrículo? Se existe, o átrio bate antes do ventrículo, o estímulo vem de cima. O que eu estou falando? Da associação atrioventricular. Portanto, o sincronismo atrioventricular, que também se manifesta por meio dos batimentos de captura e difusão, são pistas do eletro de que seu átrio e seu ventrículo estão dissociados ou não. E a dissociação, todo mundo lembra que é uma marca da taquicardia ventricular. Se eu não consigo determinar se existe relação de condução AV, a gente sabe que, apesar de ser ótimo, a dissociação nem sempre está visível, ou nem sempre está presente. Então, eu tenho que partir para a análise da condução do impulso no miocárdio, por meio da análise da morfologia do QRS. Então, por meio do aspecto morfológico do complexo QRS, eu consigo deduzir também por onde esse estímulo caminha e se ele vem de cima ou de baixo. Quando eu falo análise morfológica, o que eu me refiro? Ao eixo do QRS, a polaridade nas diferentes derivações, a duração do complexo e principalmente ao tempo de ativação ventricular. Então, busque prioritariamente se existe relação de condução entre átrio e ventrículo. Não enxergou, porque realmente às vezes é difícil, olhe para o seu QRS por meio dessas características para ver se ele é ventricular ou não. E aí que mora a maior parte do nosso erro. Quando você decora o algoritmo, às vezes você falha em reconhecer. Por quê? Eu vou falar mais para frente, certo? Então, de que maneira podemos estruturar o nosso raciocínio para aumentar o diagnóstico nessa condição? Vamos lá. A dissociação AV, então, é muito específico, ou seja, quando você viu dissociação, praticamente você garante que é taquicardia ventricular, porém, pouco sensível, é difícil de ver, às vezes não está presente. Por isso você não pode contar com ele necessariamente. A frase-chave da dissociação é: mais complexos QRS do que ondas P. O ventrículo está batendo mais rápido por conta da taquiarritmia, o átrio está batendo no seu ritmo normal, portanto, menos P's do que QRS. Se a dissociação ela não é evidente,
a gente tem que partir para a análise morfológica do QRS para conseguir distinguir uma coisa ou outra. E aí você tem que ter na sua mente, que está tudo aqui no livro, a sequência normal de despolarização do miocárdio. Você entender como ele despolariza no ritmo normal vai te facilitar reconhecer quando ele despolariza no ritmo anormal. Então, olha só como os vetores do septo, seguido da parede livre do VE e da base, determinam a forma de um QRS normal, progredindo conforme a progressão das derivações V1 a V6. Olha só. E você reconhecer como isso se altera no bloqueio de ramo típico, também vai te facilitar reconhecer a forma anômala. Então, no BRD, septo e VE preservado, ativação tardia do ventrículo direito. Portanto, padrão trifásico em V1. Padrão trifásico em V1 é a chave para você reconhecer o BRD típico na taquicardia supraventricular. Como que é uma morfologia anormal de V1? A presença de onda R dominante, ou seja, eu perco essa ativação sequencial trifásica. Portanto, R dominante, com o padrão de orelha de coelho, e principalmente esse aqui, que é o mais específico. Você ter presença de onda Q em V1 foge completamente da ativação normal num bloqueio de ramo direito típico. Portanto, um padrão QR tem um valor preditivo positivo de 95% para ser TV. E esses dois também não ficam atrás na sua probabilidade de ser uma taquicardia ventricular. Portanto, reconheça um bloqueio de ramo direito atípico fugindo do seu padrão trifásico. Como que é o BRD em V6? R dominante do VE, ativação tardia do VD aqui, onda S. Como que é a morfologia normal do V6? Quando a S passa a dominar, certo? Ó, relação invertida de RS. R menor do que S, ou então, particularmente pior ainda, né, um padrão QS. Padrão QS em V6 com BRD, 100% de chance de ser uma TV. Se você tiver inversão da polaridade normal, 87% de chance. Ou seja, você vai entender como que o bloqueio de ramo direito é, para reconhecer um bloqueio de ramo direito atípico que te indica que é uma TV. E o bloqueio de ramo esquerdo? Olha só. O bloqueio de ramo esquerdo perde a ativação septal inicial. Portanto, você perde a onda Q em V6, certo? Portanto, como que é o bloqueio de ramo esquerdo típico em V1? Rzinho embrionário, Szão. Como que é a ativação anormal do ventrículo em um bloqueio de ramo direito esquerdo atípico? Olha só, a fase inicial aqui super lenta. Ela tem que ser embrionária, bem rápida e estreita. Fase lenta, duração total aumentada, presença de entalhe na descida, bloqueio de ramo esquerdo atípico. Olha só, um Rzinho inicial maior que 30, 100% de valor preditivo positivo. Essa duração do início da R até o nadir da S maior que 60, 98%. Portanto, reconheça um bloqueio de ramo esquerdo típico para identificar um atípico e ver que você está diante de uma TV. Como que é o BRE em V6? R puro, lembra? R em torre. Você perde a onda Q inicial, perde a onda Q do septo. Portanto, morfologia normal em V6, presença de onda Q. Onda Q em V6, na vigência de bloqueio de ramo esquerdo, valor preditivo positivo de 98 a 100%, ou seja, viu onda Q em V6, na vigência de um BRE, você está diante de uma TV. Então, reconhecer o padrão normal para identificar o anormal. Porque, olha só como se a gente seguir o algoritmo cegamente, o algoritmo de Brugada, como a gente pode errar. 4% das TAC supra e 6% das TVs não preenchem critério em V1 e V6 pelo algoritmo de Brugada. Não preenchem critérios morfológicos em nenhuma derivação. E 33% dos casos, que não é pouco, 1/3 V1 e V6 é discordante por Brugada. Ou seja, se olha para V1, parece uma coisa, se olha para V6 é outra, você fica dividido. Portanto, se você se apoiar cegamente no algoritmo, você se perde. Se você tiver um conhecimento mais amplo de reconhecer um padrão anormal de bloqueio, você se encontra, né? Outra característica, ó, ampliar o seu raciocínio.
o tempo de ativação ventricular. Então, como que funciona? Olha só. Origem ventricular da taquicardia, olha só como é lenta a ativação do ventrículo, porque ele não se aproveita do sistema de condução, olha só. Tem que ir pedacinho por pedacinho, célula a célula, lá de onde ele surgiu até ativar o outro lado. Isso gasta tempo, portanto, duração do QRS, tempo de ativação, a fasezinha inicial do QRS larga, fala muito a favor de TV. E é uma coisa que a gente não usa na prática e que também aparece no algoritmo de Brugada. Portanto, o tempo gasto para que o impulso percorra toda a espessura do músculo é proporcional ao tipo de tecido. O sistema de condução é rápido e o músculo é lento. Portanto, pelo tempo de ativação ventricular, você consegue deduzir a origem do impulso. Olha esse exemplo que legal. Batimentos estreitos normais e vários batimentos alargados anômalos. Mas observem como o tempo de ativação ventricular, olha só, a distância das duas linhas é a mesma em todos eles. Esse batimento totalmente alargado tem o tempo de ativação ventricular inicial igual a um batimento estreito normal. Ou seja, a largura toda está aqui no final. É um empastamento terminal, porque é aberrância. Então, o tempo de ativação ventricular normal fala a favor de supra. Olha a extrasístole ventricular, a diferença. Tempo de ativação ventricular normal, tempo de ativação ventricular de um impulso ventricular, do extrasístole. Olha o tempo que leva para subir, fazer o pico e começar a repolarizar. Então, o tempo de ativação ventricular, pista para a origem do QRS. E a gente fica na dúvida, e o algoritmo de Verekey? Não consigo memorizar. Basicamente, aplique todos esses conceitos na derivação AVR. Então, olha só, a VR está lá do outro lado do ventrículo esquerdo, enxergando de maneira oposta. Portanto, o vetor principal está sempre negativo em AVR. AVR normal, negativo, certo? Quando eu vejo um AVR positivo, o que está indicando? Que ele está indo para o sentido contrário, ou seja, ele não vem de cima para baixo, ele vem de baixo para cima, ou seja, surge no ventrículo. Quem que surge no ventrículo? Ataque cardioventricular. Por isso que o AVR puro, que a gente decora, R puro em AVR, pelo algoritmo de Verekey, diz que é TV. Por conta disso, é só olhar o plano frontal do eletrocardiograma que você entende. Então é entender ao invés de decorar, certo? Olha só. Surgiu no ventrículo, subiu, positivo em AVR. TV, certo? E olha os conceitos que a gente falou. A gente nunca lembra dos outros critérios do Verekey. Mas olha como se a gente aplicar aquele conceito da ativação inicial, olha só. A gente deduz o critério de Verekey. Onda R inicial duradoura, maior que 40. Se for negativo, não é TV? Não, pode ser TV. Se a onda Q inicial for muito demorada, ativação ventricular demorada, entalhes na descida. Então, são todos os aspectos que a gente comentou aplicados na derivação AVR, certo? Esse aqui, só sucintamente para explicar, aquele critério mais difícil do Verekey, que é a variação na voltagem inicial, nos 40 milissegundos iniciais. Olha só, basicamente fala sobre o tempo de ativação ventricular. O QRS é muito largo no começo, portanto ele varia menos aqui no começo, e o final é rápido. É estreito, vertical, então você despolariza mais músculo no final. O que é isso? Tempo de ativação ventricular lento. Onde que acontece a ativação ventricular lenta? Quando ele vem pelo músculo, quando é taquicardia ventricular. Portanto, uma relação inicial, final menor do que 1 TV. É basicamente isso para a gente dizer para vocês, como se você aplicar o seu conceito eletrofisiológico, você deduz os critérios sem precisar decorar o que vai te falhar na hora que você precisar. Por fim, aqui, só para falar um pouco das limitações, olha só. Taquicardia ventricular que simula ataque supra. As TVs que estão próximas ou que se originam no sistema de condução. Aí não tem jeito, ela vai pegar a gente. Porque ela se aproveita do sistema de condução e simula um bloqueio de ramo direito típico. Então você não identifica, limitação do método. A TV fascicular todo mundo lembra. É um QRS estreito porque ela vem pelo sistema de condução, paciente jovem, sem doença estrutural que a gente falou no começo, você acha que é uma ataque supra, mas é uma TV. Paciência, faz parte, existe alguma limitação do método. Mas cuidado com esses padrões. Ataque supra que simula TV.
Principalmente esse aqui, cuidado se seu paciente usa droga antiarrítmica. Porque a droga lentifica a condução, alarga muito e aberra o QRS, simulando uma TV. E principalmente esse aqui, que é a TAV, o Wolff Parkinson White, na sua forma antidrômica. O estímulo desce pela via acessória, estimula o ventrículo, não tem como distinguir de uma TV. Existe um algoritmo que eu coloquei aqui na aula, que aparece no livro com a referência pertinente desse autor, que pode te ajudar na hora, mas é basicamente cuidado com as situações que são pegadinha, para você saber que você pode ser enganado, ou seja, diante de pacientes com esse perfil. A grosso modo, aplique os seus conhecimentos eletrofisiológicos que vai dar certo, no mínimo aumentar a sua segurança, a sua confiança numa situação como essa. Essa é a forma que um especialista deve raciocinar, ao invés de decorar como a gente sai da faculdade fazendo, certo?